Lá em Mateus capítulo 14, os versículos 29, 30 e 32, eu vou ler e você vai entender o porquê da leitura. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Entrando ambos no barco, o vento cessou. Bom, esse capítulo 14 e os versículos que eu fiz menção retrata o cenário de tempestade, retrata o cenário de muita barulho, muito mar agitado, muitas dificuldades, retrata um cenário difícil e complicado. E lá em Marcos capítulo 4, os versículos do 35 ao 41 também retratam o mesmo cenário, levando em consideração sobre tempestade. Só que, fazendo um paralelo entre Mateus 14 e Marcos no capítulo 4, versículo do 35 ao 41, eu posso entender que Deus quer que a gente tenha fé. Mas o interessante das duas histórias é que em Mateus 14, Jesus está fora do barco. Em Marcos capítulo 4, Jesus está dentro do barco, descansando. E em meio a tanta tempestade, em meio àquele vento impetuoso, em meio àquele tempo ruim naquele barco, os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos ficaram buscando alternativas para se sair daquele mar agitado, se sair daquele tempo difícil com as próprias forças, com os seus próprios limites. Só que eles não conseguiram, porque o errado do ser humano é achar que por passar por certa situação, por passar por certo tempo difícil, a chave da vitória, a chave do sucesso, a chave para passar por esse tempo difícil está em nossas mãos. Mas não, a chave está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é que tem o controle da situação e tem a chave para nos tirar dela. Então, os discípulos ficaram apavorados e tentaram, com certeza, arrumar uma alternativa para se sair daquela situação. Nas duas situações que eu citei. Só que em uma situação, em Mateus capítulo 14, Pedro sai do barco e vai ter com Jesus. E na outra situação, os discípulos vão para a polpa do barco, ou seja, no próprio barco, Jesus estava lá na polpa descansando. Em uma situação, Pedro toma uma atitude e vai ter com Jesus. E em outra situação, os discípulos também tomam uma atitude e vai para a polpa para procurar Jesus, para falar para Jesus o que estava acontecendo, sendo que Jesus já sabia o que estava acontecendo nas duas situações. Só que em uma situação ele estava dormindo e em outra situação ele estava orando, já sabendo que ia acontecer, mas ele queria testar a fé, ele queria testar o caráter, ele queria testar o relacionamento dos discípulos para com ele. E faltava muita fé. E na primeira situação, Jesus vai ao encontro dos discípulos e Pedro toma uma atitude de ir ter com Jesus. E após ele ir ter com Jesus, os dois ficam um perto do outro e vai para o barco. E quando Jesus chega dentro do barco, a tempestade cessa, a tempestade para e tudo se torna bonança. E na outra situação, quando os discípulos descem para a polpa do barco para conversar com Jesus e falar o que estava acontecendo, Jesus sobe para cima do barco, acalma a tempestade e tudo se torna bonança. Perceba que nas duas situações o final foi bonança. Nas duas situações o final foi vitória. O começo é difícil, o meio pode ser difícil, pertinho da vitória pode ser difícil, mas o final sempre é vitória, sempre é sucesso. Mas se nós agirmos com nossos próprios limites, com nossas próprias forças, jamais vamos ter sucesso, jamais vamos ter vitória, porque o centro da vitória está em Jesus. O centro da nossa felicidade verdadeira está em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele é a tua vida, Ele é a tua verdade, Ele é o teu melhor caminho. Confia nele, acredita em Jesus, põe a tua fé em Jesus Cristo. A situação pode parecer que não está no controle dele, mas está no controle dele, porque o que fazia os discípulos terem medo naquele cenário era o mar.
e Jesus andou por cima do mal, ou seja, Jesus anda por cima do nosso problema. Ele é tão grande que ele anda por cima, não anda por baixo, ele anda por cima. Então que você fique com essa palavra e acredite que esse tempo difícil na sua vida vai cessar. Esse tempo difícil na sua vida vai cessar em nome de Jesus, porque Jesus está no controle.